Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi o profeta Natã, a história de Natã, o profeta que repreendeu Davi quando ele pecou. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! O profeta Natã foi um personagem bíblico que viveu na época do rei Davi. O nome Natã significa Deus deu. O profeta Natã desempenhou um papel importante em pelo menos 3 ocasiões descritas na Bíblia. Veremos a seguir. Na primeira delas, Davi confessou a Natã seu desejo de construir a casa do Senhor, isto é, o templo, como um lugar permanente para abrigar a Arca da Aliança. No primeiro momento, Natã aprovou a ideia, porém, na mesma noite, o Senhor falou com Natã, para que ele avisasse a Davi que não seria ele que construiria o templo, mas tal tarefa seria desempenhada por um de seus filhos. A Bíblia nos mostra que o filho de Davi que construiu o templo foi Salomão. Vejamos o que está escrito na Bíblia. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. O profeta Natã foi o homem que, usado por Deus, confrontou o rei Davi em relação ao seu duplo pecado, o adultério contra Batseba e o assassinato de Urias, seu marido. Na ocasião da repreensão, Natã contou uma parábola que despertou o senso de justiça em Davi, sem ao menos ele saber que tal parábola referia-se à sua própria situação. Quando entendeu que estava sendo severamente repreendido pelo Senhor, Davi se arrependeu profundamente e alcançou o perdão divino, embora ele não conseguiu evitar as terríveis consequências desses atos.
O profeta Natã também teve uma participação importante na sucessão do trono de Davi. Quando Davi já estava no fim de sua vida e ainda não havia anunciado seu substituto, Adonias, seu filho, arquitetou um plano para apoderar-se do trono de Israel. Ao ser informado sobre o que estava havendo, Natã aconselhou Batseba para que ela fizesse com que Davi lembrasse da promessa de que Salomão seria o seu sucessor. Natã aproveitou para revelar a Davi o plano de Adonias. Então, o profeta Natã finalmente foi instruído a proclamar Salomão como rei de Israel. O texto bíblico diz: E disse o rei Davi: Chamai a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, e disse: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegravam-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. O livro de 2 Crônicas nos mostra que aparentemente Natã teve alguma participação no desenvolvimento da música do templo. O profeta Natã também escreveu a história do reinado de Davi e também alguma parte da história do reinado de Salomão. É provável que os escritos de Natã ou parte deles tenham sido incluídos nos livros de Reis e Crônicas. O texto bíblico diz: Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E essa foi a história do profeta Natã.